em Israel. Porém, aparentemente não almejava ele, mas Deus tinha um propósito. E meus irmãos, perdendo-se a jumenta do seu pai, procura este moço por Saul, junto com seu criado, por 3 dias. E não achando-a, foram interrogados para buscar um vidente, que antigamente os nossos profetas tinham o símbolo, chamava-se de vidente, e levaram-lhe até a Samuel. E Samuel, quando Deus já tinha falado com ele, que viria alguém da tribo de Benjamim, ele preparou tudo, depois ungiu a ele, não tomando muito tempo, ungiu a ele rei sobre Israel, mas a ungir-lo já lhe deu, determinou-lhe ordem, mandamento, preceito, porque, meus amados irmãos, às vezes nós sofremos as consequências dessa vida por meio das nossas desobediências, porque muitas vezes não aceitamos o ditame de Deus, não queremos submeter à vontade dele. E quando ele foi ungido no capítulo 10, em seguida vocês vão ver que no capítulo 13, este homem, numa das primeiras provas dele, quando os filisteus se revoltaram contra Israel, porque Jonatas, que era um dos filhos de Saul, tinha investido quanto na guarnição dos filisteus, e a Bíblia diz que os filisteus se ajuntaram, era 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, era uma multidão como areia. Porém, este homem por nome Saul, Samuel mandou que ele aguardasse em Gilgal, veja bem, e deu-lhe um prazo de 7 dias para que ele esperasse a vontade de Deus. E passando-se aos 7 dias, a Bíblia disse que os filisteus apertaram Israel, e o povo começou a se espalharem, se esconderem nas cavernas, nas covas. E Saul precipitadamente, não era sacerdote, eras apenas rei. É por isso que nós os crentes, meus irmãos, temos que aprender a colocar no nosso próprio lugar, porque não adianta você ou nós queremos fazer a função do pastor Joel, ou do irmão, daquele que toca, daquele que canta, não, porque a cada um Deus distribuiu segundo a graça ou a fé que lhe foi dada. Mas você sabe o que é que esse homem fez? Antes que o povo saísse, aparentemente tinha 700 pessoas, aí ele mandou que trouxesse o sacrifício, o holocausto, e ofertou a Deus. Era rei, não era sacerdote. O direito de ofertar sacrifício era somente ao sacerdote. Mas de repente, meus amados, quando este homem terminou de ofertar o sacrifício, a Bíblia disse que Samuel chegou no tempo determinado. Aí pergunta Samuel: o que fizeste? Fizeste uma loucura diante de Deus, porque hoje o Senhor Deus confirmaria o reino de Israel sobre ti. Agora Deus rasgou ao teu reino e deu a um melhor do que tu. Meus irmãos, nós como crente
na igreja do Senhor Jesus, temos que tomar muito cuidado, porque depois pagamos um preço muito caro. E às vezes nós cometemos algumas falhas, e em vez de reconhecer os nossos erros, continuamos fazendo a mesma coisa. E no capítulo 15, Deus querendo provar a este homem, a Bíblia diz que Deus manda Samuel ordenar a ele que fosse até os amalequitas. E a ordem de Deus era esta aqui: Saul matasse, veja bem, homem, mulheres, criança e até aqueles de mama que estavam no peito, matasse boi, animal, jumento e camelo. Sabe por quê? Porque disse Deus: eu hoje me recordo do que fez Amaleque ao povo de Israel. Porque quando os judeus saíram do Egito, meus irmãos, os amalequitas saíram contra ele e formaram-se uma batalha muito grande. Graças a Deus que Moisés subiu ao monte, capítulo 17 do livro de Êxodo. Moisés subiu o monte e com ele vai Arão e Hur. Porém Josué foi à batalha, mas Israel, cansado da jornada no deserto, enquanto Moisés levantava as mãos, o povo de Deus prevalecia. Como as mãos de Moisés eram muito pesadas, a Bíblia disse que os inimigos prevaleciam. Aí Hur e Arão pegaram uma pedra, sentaram a Moisés, e diz-nos a palavra de Deus que cada um pegou de uma das suas mãos e ergueram as mãos de Moisés até que o sol se pôs, até que Josué venceu os amalequitas. E depois disse Deus a Moisés: escreve no livro, porque eu hei de apagar a memória dos amalequitas debaixo do céu. Isso era uma ordem de Deus, meus irmãos. E Deus, através de Samuel, manda a Saul. Já tinha transgredido uma das primeiras ordens, não sendo sacerdote, ofereceu sacrifício. Chega lá, ele mata a todos menos Agag, rei de Amaleque. Colocou seus olhos, voou espojo. Porque, meus amados irmãos, quando eu e você não se sujeita às ordens de Deus, não cumpre a sua palavra, ele acusou que foi o povo que pediu para que reservasse o melhor das ovelhas, das vacas, para que levasse para Israel, para oferecer a Deus. Mas Deus falou de noite com Samuel e disse: Samuel, arrependo-me de haver feito Saul rei sobre o meu povo, sobre Israel. E a Bíblia diz que como Samuel amava muito a Saul, ele ficou tão triste, contristado a noite inteira e foi orar. E pela manhã de madrugada ele saiu ao encontro, porque ouviu falar que Saul já estava nos carvalhos. E ao encontrar com Saul, a primeira saudação de Saul foi essa: bendito és tu do Senhor. Quando ele disse essa palavra, aí Samuel disse: que balido de ovelha é esse que ouço aos meus ouvidos? Que mugido de gado é esse que eu ouço? Ele disse: de Amaleque. Aí Samuel lhe traz diante dele a sua transgressão, as suas desobediências
desobediência por não cumprir o mandato de Deus. Ele disse: não, o povo reservou. Foi o povo que pediu para trazer uma oferta ao Senhor. E disse Samuel para Saul: porventura tem o Senhor Deus tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que Ele obedeça a sua palavra? Porque obedecer é o melhor do que sacrificar, e eu entender é melhor do que a gordura do carneiro. Meus irmãos, aí cumpre-se o verso, porque quando Samuel lhe trouxe essa palavra, a Bíblia disse que Samuel virou as costas e ele pegou sob a orla do seu vestido e o rasgou. Aí ele disse: hoje o Senhor rasgou o teu reino de ti e deu a um melhor do que tu. Meus amados irmãos, você tem de Deus algo precioso. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida. Sabe por quê? Porque você foi chamado por Deus, foi adotado por Ele, através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele confiou em nós algo, porém, Ele quer que eu e você seja submisso à sua vontade, e muitas vezes pagamos um preço caro, e o preço da desobediência não é caro. Veja bem, Deus não faz acepção. Deus chamou um profeta em Judá e disse: vai até Betel e profetiza contra o altar de Betel. E a Bíblia disse que ele se levantou e foi, mas Deus lhe ditou norma. Ao chegar em Betel, ele profetizou, o altar se fendeu, a cinza caiu, porém Deus disse: não comerá pão nesta cidade, não beberá água, não voltará pelo mesmo caminho. Muito bem. E Jeroboão estava sobre o altar. Quando o profeta profetizou, ele estendeu a mão dele ficou mirrada. Aí Jeroboão de repente pede o profeta para que ore por ele, e ele orou, Jesus o restituiu. Aí o rei convida ele para ir até o palácio, a sua casa, lhe ofereceu presente. Ele disse: não, ainda que me deste a metade da tua casa, porque tem uma ordem da parte de Deus, para não comer pão, não beber água e não voltar pelo mesmo caminho. Mas de repente, veja bem, meus irmãos, tome muito cuidado com os conselhos de alguém que não está na vontade ou no centro da vontade de Deus. Ali tinha algum dos filhos de um profeta velho, já Deus nem usava. E quando aqueles moços chegou em casa, disse ao seu pai o que Deus fizera sobre o altar de Betel e sobre a vida de Jeroboão. Ele mandou seus filhos preparar um jumento e seguiu o caminho até que alcançou o homem de Deus. Ele estava descansando debaixo de um carvalho. E ele disse assim: és tu o homem de Deus? Que sou. Volta comigo. Disse: não. Disse: mas um anjo de Deus, veja bem, um anjo do Senhor falou comigo. Eu também sou profeta, semelhante a você. Volta à minha casa, come pão. Irmão, ele voltou. Mas a hora que ele acabou de comer e beber, Deus usou o profeta velho. Deus usou o profeta velho e disse que, como ele transgrediu, veja bem, eu falei sobre o preço da desobediência. É triste, às vezes nós temos uma bênção da parte de Deus para receber ou para alcançarmos dele, e muitas vezes, por causa das nossas desobediências,
a bênção está diante de nós e foge. Você sabe o que aconteceu? O profeta disse que ele não voltaria, não seria sepultado na sua cidade, porque Deus enviou um leão, o despedaçou. Veja bem, não feriu o jumento, não. Sabe por quê? Porque a desobediência à vontade de Deus. Saul tinha tudo para ser um grande rei. Primeiro, era belo, formoso. A altura dele, a Bíblia diz que ele sobressaía sobre todos os ombros dos homens em Israel. Porém, meus irmãos, o importante é você e eu aprender a ser submisso à vontade de Deus. Por isso que Davi disse: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque quando o crente, glórias a Deus, aprende a guardar aquilo que recebeu de Deus, irmão, não tem oferta de profeta velho, não. Nada pode tirar ele. Às vezes Deus te prova, ou leva cada um de nós a uma prova, para ver quem somos. Veja bem, para ver quem somos diante dele. Não é porque eu, você é ruim mais do que o outro, não. Sabe por quê? É porque é necessário, veja bem, é necessário que Deus nos prove e às vezes nos coloque no estreito dele, para ver se na verdade nós confessamos a ele e somos sujeitos à sua vontade. Porque de outra sorte, meus amados, de outra sorte, eu quero dizer aos irmãos que nós não vamos chegar ao lugar que Deus determinou. Os irmãos conhecem muito bem as histórias. Quantas mil pessoas saíram do Egito, mas nem todos entraram na terra prometida. E olha, meus irmãos, nem Moisés, que era um homem de Deus, que falava boca a boca, cara a cara com Deus, Deus falava com ele, não era por visão, não. Deus falava com ele cara a cara, mas o povo irritou tanto a Moisés, e era o homem mais manso de toda a terra. O povo com sede queria água, e Deus disse: Moisés, ordena a rocha que dê água. Olha, Deus mandou que Moisés ordenasse, e ele pegou o seu cajado, a vara, e disse desta maneira: porventura rebelde, tirarei água dessa rocha. E por causa daquela expressão, veja bem, por causa daquela expressão, Deus levou ele ao monte, olhou a terra prometida como se eu estivesse vendo todos os irmãos, viu com todos os detalhes, almejou entrar, e Deus disse para ele: Moisés, não me fale mais desse negócio. Meus irmãos, às vezes por uma mínima coisa, veja bem, uma mínima coisa, uma precipitação nossa, nós perdemos a bênção de Deus, porque nós temos que cumprir a ordem da palavra de Deus, e quando se cumpre, é uma bênção. Eu quero dizer aos irmãos que o obedecer é melhor do que sacrificar. Quando Paulo advertia a Timóteo com respeito a Alexandre, o latoeiro, ele disse: Timóteo, tem cuidado, porque ele perverte muito as nossas palavras. Quando falou sobre Emineu e Fileto, ele disse: as palavras dele roerá como grandina. Só que eu entreguei a Satanás para que aprenda não mais a blasfemar. Então nós temos que ter muito cuidado, porque ele já dizia que a ressurreição já era feita.
E quantas pessoas foram pervertidas na fé? Eu, você como crente, procure ler com cuidado, examine as Escrituras. É por isso que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou: examinar as Escrituras, porque vós cuidará ter nela a vida eterna, porque são elas quem de mim testifica. Em outras partes ele disse aos seus discípulos que era necessário, veja bem, era necessário eles guardarem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se nós formos só ouvintes, estamos sujeitos a nos esquecer. Mas quando você desce ou deixa descer ao seu coração, é a coisa mais importante que existe na vida do crente. Davi, ele era um homem dedicado às coisas de Deus. Ele disse: Deus, tu, pela tua palavra, fizesse-me mais sábio do que os meus mestres. Eu tenho mais entendimento do que eles. Mas não era porque Davi era o super-homem, mas era porque guardava a palavra de Deus. E quando nós aprendemos a guardar, a sujeitar a vontade de Deus, meus irmãos, certo eu e você esteja, que Deus também é fiel para cumprir em nós a sua vontade. Que Deus abençoe esta igreja, a cada um dos irmãos particular. Saiba, todos sem exceção, não existe pequeno nem grande diante de Deus, que se nós não obedecermos a palavra de Deus como ela é, a Bíblia disse que o preço da desobediência é muito caro. Pastor Joel, mais um minutinho. Você conhece um homem que tinha de Deus uma promessa da primogenitura? A Bíblia disse que está escrito lá na carta aos Hebreus que este homem era um homem que Deus, através das gerações, através de Abraão, da posteridade de Abraão, deu a ele uma promessa. Mas os irmãos sabem que Esaú não hesitou vender-lhe o direito de primogênito pelo prato de lentilha. É por isso que está escrito assim: ninguém seja fornicador ou profano. O que quer dizer profano? São aqueles que não zela, não cuida daquilo que Deus deu. E Deus te confiou a salvação na pessoa de Jesus. Às vezes trocamos por qualquer coisa dessa vida. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um prato de manjar vendeu o direito da sua primogenitura. E depois, querendo herdar, a Bíblia diz, ainda que buscou com lágrima, não alcançou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque muitas vezes a pessoa tem a salvação como qualquer coisa. Não! A salvação da nossa alma é a coisa mais preciosa, porque custou o preço do sacrifício de Cristo no Calvário. E quando eu aprendo a valorizar, quando eu aprendo a reconhecer isso, não é fácil. Muitas vezes você tem que aprender a renunciar a si próprio, os seus desejos, as suas paixões, porque o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Muitas vezes nós temos que renunciar a muita coisa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Jesus, tu és a pessoa mais importante
Isso nos dá o entendimento de que nós não devemos insistir em fazer algo que Deus já disse não. E é bom que nós possamos aprender com isso, porque Deus, Ele nem sempre nos explica por que Ele fala não para algumas situações. Nem sempre Deus é obrigado a nos explicar porque Ele disse não. Por exemplo, Ele não explicou para Paulo porque ele não podia ir para um determinado lugar, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo o levou para uma outra direção. É melhor obedecer do que sacrificar. Você que está ouvindo aí, que gente atento aqui, é melhor você obedecer do que sacrificar. Quem não obedece acaba sofrendo todas as consequências. Porventura, alguém entendeu a mensagem nesta noite? Algo que você tem feito e não tem agradado o coração de Deus e tem te levado mais distante do Pai do que lhe aproximado. Eu quero orar por você nesta noite, pedir a Deus em favor da sua vida, da sua restauração espiritual. Tem coragem para dar esse passo nesta noite? É melhor você não insistir com aquilo que Deus está dizendo, não faças. Ou a palavra que ouvimos, e nós, inteligentes que somos, precisamos aprender a dar meia volta e não fazer aquilo que Deus não aprova. Tem alguém que Deus tem lhe dado uma direção e você tem tomado outro rumo? Tem alguém entre nós que o Senhor tem colocado no seu coração um desejo para você desempenhar um projeto, alguma coisa em prol ao seu reino e à sua obra, e você tem titubeado, você tem tentado fazer o contrário? Será que porventura você me entende que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração hoje? É necessário restaurarmos, é necessário voltarmos e obedecermos aquilo que o Senhor tem determinado. Quantas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade? O próprio apóstolo Paulo queria muito fazer a sua vontade. Ele dizia, o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero é o que eu sempre estou fazendo. Sabe o que é isso? É a luta da carne e do Espírito. O Espírito quer agradar a Deus. A carne quer viver os prazeres desta terra e desta vida. O que Deus tem pedido para você? Tem entendido a mensagem nesta noite? É melhor obedecer do que sacrificar. Está obedecendo a voz de Deus? Ou tal qual Jonas está entrando no porão e se escondendo e indo mais longe do que você possa da presença do Senhor? Tem alguém nesta noite? O Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração? Tem coragem para sair do seu lugar? Dizer, pastor, eu estou
fazendo algo que eu tenho certeza que não é da vontade de Deus. Deus tem me levado por esse caminho, mas eu tenho andado na contramão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Vem em nome de Jesus. Nós vamos terminar, vamos concluir aqui, mas você não pode sair, não pode continuar fazendo a mesma coisa, intransigindo-se contra a vontade do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor continue falando ao seu coração e lhe dê oportunidade para que você possa estar mais perto do Senhor. Amém? Levante sua mão, vamos orar, agradecendo a Deus. Pode subir a mensagem, entendeu? Diga amém. Não vou insistir, porque você sabe muito bem que Deus tem falado ao seu coração nesta noite. Esta noite, modo mais leve, Deus continue abençoando. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Tenham todos uma boa semana, uma semana de bênção, uma semana de vitória. Aqui está o pastor Fernando Foltran, está assistindo, está dizendo bênção. Deus abençoe o pastor Fernando. Precisa vir aqui, viu? Trazer uma mensagem da palavra de Deus. Grande abraço. Você da internet que está sendo nosso seguidor, eu quero desejar uma boa semana. Nosso endereço é Rua Vila Nova, 1279, no bairro São Pedro. Nesta quarta-feira, nós temos início de uma campanha com o pastor Felipe Carmona, da cidade de Santa Bárbara. E eu quero convidar a igreja para estar conosco. Glória a Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais este dia, por mais esta oportunidade, onde tivemos aqui o privilégio de ouvir a explanação da palavra do Senhor. A tua palavra veio, Senhor, a calhar as nossas necessidades. Expositivamente ouvimos aqui esta porção onde o teu Espírito Santo tem trabalhado aqui nos corações. Vidas serão mudadas, porque ouvir esta mensagem melhor é obedecer do que sacrificar. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê uma semana de bênçãos e de vitórias. Afasta toda doença, toda enfermidade, todo vírus maligno, Pai. Quero também apresentar aqui esta senhora que tem pedido oração em favor da igreja, Dona Cecília, que está cometida no câncer. O Senhor é Deus de perto, Deus de longe, e pode escutar, ó Deus, o clamor desta alma, trazendo-lhe uma cura, restaurando 100% a sua saúde. Pai, consola os corações daqueles que perderam seus entes familiares durante esta semana e dá-nos alegria para que o nosso coração continue sendo grato e generoso ao Senhor e que possamos servi-lo com alegria para sempre. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O grande amor de Deus Pai, a graça de seu Filho Jesus, a doce e íntima comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. O Márcio está me avisando que quarta-feira nós temos campanha aqui com o pastor Felipe Carmona e sexta-feira a pastora Daniela Andramini está pregando aqui no trabalho Mulheres com Propósito. Contamos com os irmãos, convide seus amigos. Boa semana, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.